Fala galera, estamos começando mais um programa na estrada, a sua agenda de roteiros turísticos alternativos e esportes radicais. Em mais uma reportagem sobre Goiânia, no mês de seu aniversário, o Na Estrada de hoje te traz para conhecer o MIS, o Museu da Imagem e do Som, onde grande parte da história do nosso estado está preservada em uma estrutura referência em todo o país. Se liga! Ele serve como um museu da imagem e som para armazenar, catalogar, organizar e disponibilizar para a sociedade conteúdos historicamente relevantes que estão guardados ou estão baseados em suporte audiovisual. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí! Para você que sonha em brilhar na TV, nós vamos te colocar direto na telinha. Workshop Profissão Repórter. Aulas práticas de roteiro, pauta, reportagem, produção e edição. Acesse o site tcmultimedia.com.br. Valorize seu ambiente com a Rodrigues Forros. Instalação de forros, PVC, isopor e divisórias. Pagamento facilitado, profissionais qualificados e garantia de 5 anos na montagem. Rodrigues Forros. Fone 3271-6426. Criado em 1988, o Museu da Imagem e do Som possui um amplo acervo que conta um pouco mais da história de Goiás. O Na Estrada de hoje te leva para conhecer como é feita a preservação desse registro da cultura em nosso estado. E agora o gestor do MIS, o Museu da Imagem e Som do Estado de Goiás, senhor Daniel Cristino, explica para a gente sobre o que é o museu. Daniel, como foi criado, em primeiro lugar, o Museu da Imagem e do Som? Certo, olha, o museu foi criado em 1988 a partir de um decreto do governador à época. Ele serve como um museu da imagem e som para armazenar, catalogar, organizar e disponibilizar para a sociedade conteúdos historicamente relevantes que estão guardados ou estão baseados em suporte audiovisual. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, na verdade, 3 grandes áreas de acervo. Nós temos um acervo fonográfico, que trabalha com som, um acervo videográfico, que trabalha com o vídeo, e um acervo fotográfico. Em termos de números, o quanto nós possuímos de acervo, o Estado possui em termos de número de fotografias, vídeos? Sim. Olha, o MIS hoje, ele está com um acervo fonográfico de em torno de 40 mil músicas e registros. Nós estamos com um acervo fotográfico de 120 mil, contando com isso os álbuns que vieram do Pedro Ludovico, da família do Pedro Ludovico, né? E a gente aqui está por último com algo em torno de 15 mil registros em vídeos. Museu, ele é mais ou menos assim, ele é como se fosse, ele é dividido em 2 grandes ações. Uma ação é a ação interna, certo? Que é a ação que você faz dentro do museu, que é aquela do cara com a luva, fazendo a limpeza da foto, do negativo e arquivando ele. Essa ação não pode ter muita gente, nem muita gente vendo. Ela tem que ser uma ação bem exclusiva. E você tem a ação que é externa, ou que vai para fora, que são as ações de comunicação, da qual o programa de vocês, por exemplo, faz parte. Certo? Colocar o MIS nesse circuito cultural da cidade, certo? Porque ele merece estar lá. Então, esses 2 desafios que você tem que equalizar na gestão do museu, certo? Até quando você prioriza um, prioriza o outro e tal. Mas os museus, especialmente o MIS, eles têm uma única tarefa quando você pensa eles no contexto da cultura da cidade. O museu não é não é um lugar onde estão guardadas coisas antigas, certo? A ideia do antigo não é uma boa ideia para o museu, porque o museu não consegue preservar o tempo que já se acabou. Ele preserva marcos desse tempo. Para que servem esses marcos? Para que a gente, no presente, certo, se espante
com a novidade do que a gente se tornou. É para quem está vivo hoje que o museu serve. Então ele não é um lugar onde você guarda a memória, ele é o lugar onde a memória se atualiza. Essa aqui é a sala multimeios, é a sala de atendimento ao usuário do Museu da Imagem e do Som. Nela nós temos o banco de dados de atendimento ao usuário, né, da fotografia, e também a biblioteca do museu, que é especializada na temática do museu. Aqui o pesquisador encontra livros de fotografia, de cinema, de música, de museologia e patrimônio. Como nós temos a biblioteca muito pequena, não é realizado o empréstimo, mas o pesquisador pode vir, estudar, pode ficar à vontade. O banco de dados do MIS permite que você pesquise pelo título, por exemplo, um logradouro famoso com a Praça Cívica, Avenida Goiás, pelo autor dessa imagem, pelo período, uma data específica ou origem, uma cidade. Também tem a possibilidade pelos descritores, que ajudam muito, porque, por exemplo, é uma pessoa que quer ver uma imagem de um automóvel antigo. Pelo título a gente não vai encontrar, mas pelo descritor a gente encontra. Por exemplo, eu vou mostrar como se fosse automóvel. A gente vem aqui nos descritores, procura, e aí nós vamos ver imagens de automóveis antigos. Pelo título, por exemplo, Palácio das Esmeraldas. Essa é uma imagem muito interessante, porque mostra o obelisco que existia na Praça Cívica, no lugar do Monumento das Três Raças. Esse obelisco existiu até 68, quando ele foi demolido para dar lugar ao Monumento das Três Raças. Para você que sonha em brilhar na TV, nós vamos te colocar direto na telinha. Workshop Profissão Repórter. Aulas práticas de roteiro, pauta, reportagem, produção e edição. Acesse o site tcmultimedia.com.br. Valorize seu ambiente com a Rodrigues Forros. Instalação de forros, PVC, isopor e divisórias. Pagamento facilitado, profissionais qualificados e garantia de 5 anos na montagem. Rodrigues Forros. Fone 3271-6426. Aqui é a parte do Museu da Imagem e do Som, onde a gente trabalha com a parte musical do acervo. Então aqui a gente tem discos em diversos formatos, assim, LP, compacto e o disco de 78 rotações. A forma que a gente faz o atendimento é a seguinte: o pesquisador chega, ele tem a opção de ouvir o material digitalizado no computador, né, nas baias de atendimento, e se esse material ainda não tiver sido digitalizado, ele ouve no próprio disco mesmo, no LP no caso. E é dessa forma que é disponível. A gente não faz cópia do material para o pesquisador levar, o atendimento é feito aqui na própria sede do museu, por causa da questão dos direitos autorais, né? Então a gente tem que respeitar o direito autoral do artista, então a pesquisa é feita aqui dentro do museu. A gente tem diversas coleções, né? Uma delas uma delas de maior destaque, de maior número também de discos, é a da coleção Rádio Brasil Central. Essa coleção ela tem em torno de 34 mil discos e dos mais diversificados estilos. Assim, você consegue ouvir da música sertaneja até o rock and roll, assim, das cantoras de rádio dos anos 30 e 40 até Rita Lee ou Bob Dylan. Então, assim, é muito diversificado o acervo, né? Tanto os formatos como o conteúdo mesmo. Débora, explica pra gente onde a gente está, o que é essa sala. Essa sala aqui é a sala da reserva técnica de fotografias do Museu da Imagem e do Som. O pesquisador normalmente não tem acesso a esse espaço. Esse espaço ficam guardadas as fotografias em papel. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa guarda do material. Todas as nossas fotografias são guardadas em um armário especial da Security. E elas ficam guardadas em pastas, né? Aqui a gente pode ver, essas imagens, por exemplo, são do Feistenberg, um fotógrafo alemão.
Ali na mesa eu separei um material interessante para vocês verem. Então elas ficam guardadas em pasta de material especial, antifungo, antimofo, para que elas fiquem preservadas o máximo possível. Essas imagens são do Feistenberg. Feistenberg, como eu mostrei para vocês, foi um fotógrafo alemão que teve em Goiás durante a década de 30. Essas imagens, por exemplo, da Praça Cívica com os carros de boi, estão bem no imaginário das pessoas, né? Um clássico e são dele. E a gente tem esses originais aqui no museu, cerca de 8.000 fotografias, 40.000 negativos. Todo o acervo dele veio para cá, passou por um processo de higienização, de guarda, condicionamento. Tudo isso foi viabilizado por um projeto que a gente fez em parceria com o BNDES. E aí foi propiciada a reforma desse espaço e a compra desse material, dos armários, de tudo isso e o acondicionamento ideal para esse material. Débora, e como a pessoa que quer ter acesso a esse arquivo pode vir aqui e fazer essa pesquisa? O pesquisador, normalmente público escolar que vem aqui, ele pode ter acesso a essas imagens, trazendo 2 CDs virgens. Nós gravamos as imagens junto com a legenda. Ele vai assinar um termo de compromisso, dizendo que quando ele utilizar essas imagens, ele vai usar a legenda adequadamente, com a autoria e o acervo aqui do museu. É importante salientar que as imagens do Museu da Imagem do Som só são liberadas para fins culturais ou educacionais. A gente não libera imagens para fins comerciais. Aí a pessoa teria que procurar a família do fotógrafo para que essas imagens sejam liberadas. Como é que você pode entrar em contato com nós? Primeiro tem o telefone, 3201-4645, certo? Para falar lá em cima na área de atendimento. Você pode também falar com o MIS a partir do blog dele, certo? Através do sistema de contato do blog. O endereço do blog do MIS é misgoias.wordpress.com. Lá você vai encontrar algumas informações do MIS e você vai também poder fazer contatos, agendar visitas. Geralmente as visitas aqui são feitas por agendamento, certo? E ficar de olho, tanto no site quanto na programação cultural, das exposições que o MIS faz. Qualquer pessoa pode vir aqui, qualquer pessoa tem acesso ao arquivo, tanto fotográfico, quanto fonográfico, quanto videográfico. Qualquer pessoa pode retirar até uma certa quantidade de material, desde que seja para um uso público no sentido de um uso de utilidade pública para aquele material e dentro das condições que são os termos de aceite, os termos de responsabilidade que você tem que assinar para tirar o documento daqui. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa na estrada. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a cultura em nosso estado. E não se esqueça, envie suas críticas e sugestões para as próximas matérias e reportagens na página do Facebook do Programa na Estrada. Até o próximo sábado. Valeu, fui!